gravar já a sessão. Então, hoje o nosso tema é o voluntariado juvenil e eu começava desde já por fazer aquele tal sabias que, e o sabias que de hoje é o sabias que esta faixa etária é quem mais pratica voluntariado em Portugal. E é muito interessante e vamos também poder falar um bocadinho sobre isto, as razões e também como manter isto ou não. Mas as perguntas de debate, e como vocês sabem, é uma sessão de debate, portanto, o intuito é mesmo falarmos uns com os outros. As perguntas de hoje são as seguintes. Na área do voluntariado juvenil, que caminhos se abrem, que novas geografias, novos posicionamentos, novas respostas devemos considerar? Pois a segunda questão é sobre o voluntariado juvenil, se esta é uma resposta viável aos tempos, aos desafios da atualidade. Todos nós os conhecemos, especialmente este desafio da pandemia. Que resposta é esta que os jovens dão? E se começarmos a pensar um bocadinho sobre outra grande faixa etária que também faz muito voluntariado, os mais velhos, digamos assim, talvez os reformados, as pessoas mais velhas, se calhar esta parte da população também faz muito voluntariado, mas se calhar também se expõe muito mais, e sabemos todos que nesta altura desta pandemia, podem os jovens dar ou não resposta, é preciso uma resposta maior por parte dos jovens ou não, e também debater, enfim, algumas dos problemas, destes desafios da atualidade para o voluntariado juvenil. Quando pensamos em problemas, pensamos sempre em soluções, não vale a pena estar a identificá-los se não vamos pensar nas soluções também. E a parte que eu diria que é muito importante é a parte das boas práticas, de estarmos aqui hoje, precisamente para trocar boas práticas, o que é que cada um já faz nas associações, nas organizações, enquanto pessoas, ou seja, que boas práticas é que vocês trazem que gostariam de partilhar e talvez ajudar os outros a pensar de uma maneira diferente e também a utilizá-las. E depois a última pergunta foca-se no futuro do voluntariado juvenil. Por norma, pensamos muito no presente, no dia a dia, neste projeto a 6 meses, a 1 ano, ou o que seja, mas e se pensarmos no futuro? Futuro, digo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando começamos a pensar no que é que será isto do voluntariado juvenil, às vezes, enfim, também é um espaço para podermos pensar. Pode ser o futuro daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50. Como é que isto vai ser? Como é que nós podemos garantir que chegamos a mais jovens? E eu identifiquei aqui alguns tópicos que podemos debater, que é a mobilização, ou seja, como é que se mobiliza jovens para participar, a parte da capacitação, da formação, que é também ela muito importante, e que também gera motivação, mas há outros tipos de motivações, o envolvimento e a participação. E, portanto, eu vou deixar desde já o debate aberto. Temos muitas perguntas. Muito obrigada, Conceição. A Conceição acabou de partilhar aqui todas as perguntas. E perguntava-vos desde já se querem intervir, o que é que gostariam de dizer, se há boas práticas que querem partilhar, se houve alguma pergunta que vos suscitou, enfim, há qual querem responder, passo desde já a vocês a palavra. Quem é que gostaria de falar? Quem é que gostaria de dar aqui uma resposta? É muita coisa, não é? Sim, José Murta Rosa e depois a Clementina. José Murta Rosa pode ser o primeiro e depois a Clementina será a seguir. Muito bem, então vamos lá olhar para isto de duas maneiras. Quando nós pensamos em voluntariado, pensamos em proximidade. É uma ideia que está subjacente, de certa forma, ao próprio voluntariado. Todo o nosso apelo é sempre nessa base de partilha com o outro, próximo do outro, proximidade, envolvência, etc, etc.
Ponto 1. Ponto 2. No contexto onde estamos hoje em dia, bom, diríamos que a distância física, não social, é o imperativo. Bom, então o voluntariado acabou, porque essa proximidade, essa essa atenção em presença, hoje em dia isso é muito difícil. Não é recomendável, pelo menos por períodos, enfim, dentro dos confinamentos em que somos, enfim, obrigados por imperativo ou não, não sei, isso é outra discussão, por imperativo sanitário, portanto, digamos assim, estamos a caminho do nada com o voluntariado. Ponto 3, acho que não, acho que se abrem a grandes hipóteses de mobilização de jovens, tem que ser é para outros processos de voluntariado. E esses é aqueles que ninguém neste momento sabe quais são. A gente pode eventualmente fazer uma perspectiva, antever um conjunto de coisas, mas se calhar, aliás, só fazendo um parênteses, até o mundo 2 se encaminha todo ele muito mais para o virtual, não é? Todo. Ainda hoje li uns artigos que a União Europeia já está a pensar em pôr o dinheiro todo virtual, também, qualquer dia a gente nem tem notas nem moedas, aquela coisa tão engraçada que a gente mete nas mãos e nos pés e onde quer que seja. Bom, portanto, o caminho eventualmente da nossa sociedade cada vez é mais virtual. Isso não significa que deixemos de ter contactos em presença. Mas eventualmente, se calhar, esses contactos em presença daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, já não estarei cá seguramente, significará o quê? Significará, como sempre... tópicos como ingredientes de uma receita. É os ingredientes de uma receita, é verdade. Portanto, daqui a 15 ou 20 anos, se calhar, esse ingrediente que é a proximidade vai custar, em termos de mercado, que é tudo isto, ao fim e ao cabo, e a nossa sociedade capitalista, digamos assim, tem essa capacidade, na minha opinião, espantosa de transformar tudo num produto. Bom, quem quiser ter uma proximidade vai pagar bem por isso. E, portanto, novamente, só alguns vão ter acesso a isso, os outros é tudo virtual. E, portanto, a questão que eu coloco é assim, bom, então quais são as novas formas de voluntariado que são possíveis? Eu acho que está aí um grande desafio para fazer com os jovens. Como é que nós podemos manter a nossa proximidade enquanto pessoas nesse distanciamento físico? É através de aplicações? É através de outra coisa? Não sei. Só sei, quer dizer, também não sei, digamos, mas esta pandemia que houve, segundo aquilo tudo que a gente vai lendo, etc, etc, nada nos garante que daqui a 1 ano ou 2, ou 5, ou sei lá, 10 meses não apareça outra. E, portanto, isso é uma coisa que nós vamos ter que contar para o nosso futuro, é que isto pode ser recorrente. Oxalá não, mas se calhar poderá ser. E, portanto, se calhar de 3 em 3 anos, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, somos visitados por uma besta qualquer que nos desalinha, enfim, a nossa vida. E, portanto, aí acho que é uma potencialidade, e vou-me calar. Essa potencialidade é pegar em jovens para novos projetos nesse distanciamento físico, mas que ele se mantenha essa proximidade enquanto pessoas umas para as outras. E já voltaremos à conversa se for caso disso. Até já. Obrigada. Clementina, tem a palavra. Obrigada. Boa tarde de novo a todas e a todos. Eu inscrevi-me mais com uma intenção de facilitar a vida à Joana, porque isto, serem os primeiros a intervir, tem alguma coisa que se diga. Quando dava aulas, costumava dizer: olha, eu dou o repassado, tenho aqui o repassado para o primeiro que falar. A Joana está longe, não nos pode dar o repassado, mas eu apelei às minhas memórias e disse: deixa cá ver, vou começar. Mas, entretanto, o Murta Rosa falou e muito bem, já me tirou a mim o peso de ser a primeira. Então, eu gostava de pôr as coisas de uma outra forma. É óbvio que o voluntariado é transversal a toda a sociedade. Na minha opinião, o homem, o ser humano, e nem só o ser humano, portanto, digamos que os seres vivos são, por natureza, sociáveis. Até as plantas gostam que nós falemos com elas. Os meus pássaros, se eu não for lá de manhã dar-lhe bom dia, fazem ali uma chilreada que nunca mais acabam. Portanto, nós somos, por atitude, por natureza, seres sociáveis. Consequentemente, estas sociabilidades têm que ocorrer. E não, que eu saiba, não há nenhuma profissão que motive
estas sociabilidades. O Boaventura Sousa Santos apelava muito nas produções dele para a importância das relações de vizinhança. E as relações de vizinhança mais não são de que formas de sociabilidade promovida voluntariamente. O que significa que o voluntariado é uma dinâmica intergeracional, é uma dinâmica com especificidades nas diversas faixas etárias, mas que têm que ser conjugadas. E eu gostava de deixar, primeiro, uma pergunta à Joana. O que é que os jovens, o voluntariado jovem, espera das pessoas, dos voluntários com uma idade mais avançada, naquilo que podem ser contributos para o seu trabalho, naquilo que podem ser dimensões de atividade que há que não fazer porque não foram positivas e vocês têm novas formas para partilhar inclusivamente connosco. Portanto, o que é que o voluntariado jovem espera do voluntariado numa faixa etária mais elevada, em que é que nós podemos interagir, em que é que nós podemos mesmo ser dimensão intergeracional. Isto por um lado. Por outro lado, tenho a ideia, e que posso estar redondamente enganada, os jovens o dirão, tenho a ideia que a aprendizagem de voluntariado se faz de pequeninos, desculpem-me a expressão, metendo a mão na massa. Eu ainda não há muito tempo que eu estava numa coletividade e estava o pai dirigente, que já o pai dele tinha sido dirigente, e andavam dois filhotitos por lá a trabalhar, a ajudar. E dizem eles assim: mas eu também quero ser diretor. Então, só o pai é que é diretor, eu também quero ser diretor. Ando aqui a trabalhar, eu também quero ser diretor. E ele, o Pedro fartou-se, pôs-se a olhar para mim, começou-se a rir, e eu vou assim: Pedro, tem aqui uma oportunidade de os pôr a fazer qualquer coisa. Cria aqui um núcleo juvenil para eles, de determinadas tarefas, determinadas competências, e depois faça a avaliação dos resultados do trabalho que eles fizeram. A mesma coisa na música. Quando os jovens vão para as atividades na música, isto a propósito da viola, quando vão de jovens, habituam-se portanto, a fazer trabalho também nas coletividades. Mas há seguramente, e esta a pergunta que eu deixo, seguramente muito mais coisas que os jovens têm para fazer e que podem interagir connosco e sugerir-nos que nós façamos, e podem também chegar-se a nós e dizerem: olha, nós vamos fazer isto, o que é que vocês acham de nesta atividade, nesta dinâmica, em vez de serem só a gaiatada de 15, 20, 25 anos, serem também a gaiatada mais jovem, menos jovem dos 60 anos, mais que isso também não, que a gente depois não pode andar, e conjuntamente fazermos trabalho. Desculpa lá, eu falei muito e se calhar não expliquei bem, mas olha, depois se tiverem dúvidas, coloquem. Clementina, eu propunha que a questão que colocou não fosse à Joana, mas que fosse a todos os jovens que aqui estão connosco, porque também têm ideias interessantes, porque acho a pergunta muito pertinente. Só gostava de dar essa nota, porque depois, quando chegar à altura de intervir relativamente às 3 excelentes questões que a Joana nos deixou, também penso dizer alguma coisa. Mas a pergunta que coloca, eu acho que devia ser colocada aos jovens que estão connosco nesta sessão, porque todos terão uma opinião interessante sobre isso. Desculpe lá. Eu peço desculpa e eles desculpam, olham para os meus cabelos brancos e dizem assim: pois, a gente desculpa, é claro que é para todos.
Muito obrigada, Clementina. E, aliás, faço das palavras do professor Eugénio as minhas, porque era mesmo isso que eu ia dizer. Ou seja, posso deixar aqui a referência que fez à tal dinâmica intergeracional, que eu acho que é uma palavra certíssima para isto mesmo. E pronto, e se me pediu a opinião, também a vou dar, e acho que a parte mais importante é mesmo haver uma complementaridade, ou seja, não serem jovens a trabalhar sozinho, não serem as pessoas mais velhas a trabalharem sozinho, mas sim haver um trabalho conjunto, porque todos temos a aprender uns com os outros, isto parece muito, enfim, quer dizer, qualquer pessoa pode dizer isto, não é? Mas a verdade é que quando nós temos sempre a aprender, principalmente com quem tem mais experiência. E por norma, quem tem mais experiência é quem já teve aqui mais anos do que nós, obviamente. Mas por outro lado, quem já teve mais anos que nós e já não é tão jovem, desculpem, tão jovem, também é importante ver como é que os jovens veem o mundo, como é que os jovens veem as coisas à sua volta, como é que os jovens interagem com os outros jovens e, portanto, esta parte do voluntariado entre pares também é importante, mas a parte da complementaridade e da dinâmica intergeracional eu acho que é mesmo fundamental. Mas, como o professor Eugénio dizia muito bem, acho que os jovens que estão aqui e os menos jovens, e todos, na verdade, podem certamente responder a esta excelente questão. Alguém se inscreve para falar? Eu acho que pode Maria. ser. Acho que pode ser. Faço uma pequena apresentação, ou é um bocado. Não sei se. Diz, podes dizer quem é que Ok, és, de então, onde é que vens? O meu nome é Maria, eu tenho 17 anos e acho extremamente importante a relação de complementaridade que a Joana estava a falar. Porque o meu caminho de voluntariado começou com a minha avó. Porque a minha avó sempre foi voluntária durante muito tempo no Centro Comunitário de Carcavelos. E o que ela basicamente fazia, como era professora, ajudava desde refugiados a estrangeiros, ajudava as pessoas que estavam ligadas ao centro comunitário por alguma razão a aprender português. E de repente a minha avó deparou-se com uma situação que foi, chegou uma família de refugiados bastante grande e ficou nas mãos do centro comunitário de Carcavelos. E a rapariga tinha a mesma idade que eu, e a minha avó tinha como função ensinar-lhe português. Só que ela não conseguia muito bem comunicar com ela, porque, pronto, a rapariga, que se chama Mará, não tinha assim um grande à vontade, e como também não percebia nada de português, nem nada de... não percebia mais nada, foi muito complicado. Então ela chamou-me, eu na altura tinha 13 anos, acho eu, assim uma coisa, e veio aquilo na normalidade, porque, pronto, como eu já andava nos coteiros, não sei o quê, não foi assim muito estranho para mim ir ajudá-la a aprender português. E achei que ia ser fácil. E acabou por criar-se uma amizade entre mim e ela bastante grande. E neste momento, eu e a minha avó já ajudámos muita gente a aprender português de uma maneira simples e íamos, agora já não vamos, não é? Todas as sextas-feiras à tarde, ao centro comunitário, pronto, ajudar a Mará, desde a Mará, também ajudámos uma rapariga chamada Marlene, depois ficámos todas muito amigas, que veio do Senegal, nasceu na Guiné-Bissau e veio do Senegal, e portanto só falava francês, mas pronto, já ensinámos-la a falar português, e depois aquilo nós acabamos por não apenas ensinar-lhes português, porque ajudamos-nos com os trabalhos, se elas tiverem trabalhos de casa, se tiverem qualquer outra coisa, nós ajudamos, e pronto, acho que foi muito importante. Em relação e acho que a minha avó ensinava-lhes coisas que eu não era capaz de ensinar. Eu conseguia comunicar com elas e conseguia ensinar algumas coisas, mas a minha avó é que era mesmo a parte crucial de toda a situação. A minha avó ajudava-as falava sobre coisas que eu na altura não tinha muito interesse ou não sabia tanto sobre o assunto. Em relação às 3 perguntinhas, eu acho que o voluntariado jovem é muito importante. E não é... Há muita gente que neste momento, principalmente na minha idade agora, quer fazer voluntariado porque fica bem no currículo. Porque as universidades vão olhar para isso, então, pelo menos as pessoas da minha turma, quando souberam que eu fazia este tipo de voluntariado e que fazia, pronto, diferentes tipos de voluntariado,
começaram a perguntar de onde é que eu fazia e qual era o mais fácil. E quase todos escolheram um banco alimentar, porque pronto, há menos interação com as pessoas, é só ir lá, tira-se uma fotografia, está bom. Eu acho que essa ideia que é um bocado errada. E acho que, por exemplo, a mim o voluntariado para mim foi um bocado implementado em casa. Mas há muita gente que não é implementada em casa por diversas razões. E acho que devia ser implementado muito nas escolas, porque desde que eu entrei na escola, tive provavelmente uma palestra sobre voluntariado. Claro que as outras palestras que tive foram importantes, mas acho que devia haver por parte da escola uma certa motivação para fazer voluntariado. E eu acho que também é muito importante fazer voluntariado em Portugal. Claro que eu adoraria ir para o estrangeiro fazer voluntariado, quero ter essa experiência, mas acho que muita gente tem aquela ideia de quero ir para a África, ajudar as criancinhas e tirar uma fotografia. Então, e acho que não há tantas pessoas aqui que precisam da nossa ajuda agora que as pessoas às vezes esquecem-se. Acho que é muito isso. E o que é que eu ia dizer mais? O que é que eu ia dizer mais? Há muitas vezes também nos jovens, pelo menos eu senti isso pelos meus colegas e pelas minhas amigas, quando estão tristes, se assim alguma coisa, devia fazer voluntariado, sabes? Assim ia sentir-me bem comigo própria. E claro que sentir-se bem comigo própria é uma coisa boa, não é? Mas eu acho que o mais importante do voluntariado, o principal é o ajudar as pessoas. O principal objetivo não pode ser ir fazer voluntariado porque pronto, quer se sentir melhor consigo próprio. Acho que o principal objetivo da pessoa tem que ser ajudar quem precisa. Para ver, porque não sei até que ponto é que vai estar a ajudar a pessoa realmente, não é? E pronto, acho que é isso. Em relação ao futuro do voluntariado juvenil, assusta-me um bocado esta ideia do voluntariado ser digital. Estão a ver? Não é que não estou a dizer que não gosto destas plataformas, mas assusta-me um bocado porque acho que é preciso a interação física, vão ver. Acho que é mesmo essencial e assusta-me um bocado essa situação e não consigo prever qual seria o voluntariado futuro, mas acho que nesta altura do Covid há coisas que nós podemos fazer. Pelo menos, nem que seja ir meter um alimento por semana naquelas caixinhas solidárias. Acho que isso todos nós podemos fazer. Mas acho que uma coisa que pelo menos muita gente já está a fazer isto, acho que não é nada, nenhuma novidade, mas pelo menos o Pintar Carcavelos está a fazer uma coisa que é como agora os idosos já não têm centro de dia, desculpem estar a dizer idosos, não quero estar a ofender ninguém, pronto, pessoas com mais idade agora já não têm centro de dia e encontram-se sozinhos em casa. Então o que o centro comunitário faz é pede alguns voluntariados, os senhores, os idosos, os senhores com idade, decidem se querem ou não participar nesta situação, né? Pronto, e então basicamente eles dão o número de telefone a um voluntário e ele liga por videochamada à senhora ou ao senhor e pronto, e ficam comprometidos e conhecem-se e ficam a falar assim, e assim os senhores não ficam assim tão sozinhos e têm companhia, porque infelizmente nem todos os velhinhos têm netinhos que gostem deles. Portanto, acho que é mesmo giro e acho que não custa nada. Ainda não foi implementado, mas acho que era uma coisa fácil, pelo menos nestes tempos de Covid, que é muito difícil arranjar coisas, mas pronto, é uma questão de estar atento também. E já falei demasiado, desculpem. Maria, foi fantástico o teu testemunho mesmo, acho que estamos todos sem palavras. Acho que tocaste em todos os pontos. Obrigada pela tua participação, especialmente com 17 anos, vires aqui enfrentar toda esta multidão. E mesmo, obrigada Maria, foi mesmo fantástico. E temos já aqui temos já aqui várias reações, várias pessoas inscritas. Eu vou dizer por ordem, está bem? Temos a Susana Queiroga primeiro, depois temos a Nazaré Jesus, depois temos o Érico, depois temos uma senhora que levantou a mão, mas que está com o número P043640, e depois temos a Sara Rodrigues. E, portanto, peço-vos que sigam essa ordem. Susana. E o Orivaldo, não é? O Orivaldo. Parece levantar a mão. Podem ter levantado a mão de forma, talvez, por exemplo, a Conceição Zagal também já e o avisou. Orivaldo também.
Porque não nos esqueçamos, é que nós não vemos toda a gente e às vezes não vemos as pessoas a levantar a mão. Mas eu não vou ocupar muito tempo, só dizer aqui duas coisas. Agradecer à Clementina e à Maria e este efeito da intergeracionalidade foi aqui bastante cruzado entre as duas e é claro que a resposta está... Queremos ouvir os jovens nesta circunstância. Mas ambas fizeram duas intervenções que foram de facto que nos respondem bastante àquilo que é a nossa expectativa de olhar o futuro e de ver o que é que daqui se vai transformar e como é que as coisas vão ficar no futuro. Das perguntas que a Joana colocou, uma era a geral e as outras duas mais específicas, eu centrei-me aqui na questão se o voluntariado juvenil é uma resposta viável aos desafios da atualidade. E eu não sei se isto é uma resposta, mas é uma percepção da minha parte, sem dúvida absolutamente nenhuma, para mim, são de facto a entrega dos jovens nas atividades e naquilo que seja por plataformas, seja à distância, seja em bancos alimentares, seja no terreno e em respostas concretas, para mim é uma resposta viável, sem dúvida absolutamente nenhuma, e por uma razão muito simples, é que, e vimos isto nesta intervenção da Maria, os jovens, e eu tenho 2 em casa e valorizo muito essa característica, são descomplicados, descomplicam tudo, não veem o problema como um problema, normalmente veem-no como um desafio e vão direto ao assunto, portanto não perdem ali muito tempo às voltas, nem se agastam com características que às vezes a idade nos vai trazendo quando vemos os problemas, ou porque já não temos paciência para aquilo, ou porque já nos parece um disco que já ouvimos, um disco riscado, um vinil que agora está na moda, não é? Tem muitos riscos e que aquilo salta e vai outra vez ao mesmo som, ou porque há algum cansaço, portanto há aqui um conjunto de coisas que os jovens não têm e que eu digo que é mesmo essa arte de descomplicar, não são complicados. E são de facto, por causa disso, para mim, uma resposta viável. Por parte das organizações, e cabe-me também só de pedir mais 1 minuto com essa observação, eu que estou numa organização, eu tenho que ver e tenho que ter uma proposta de voluntariado, por mais formal que ela seja, tenho que a descomplicar e tenho que ter a capacidade de adaptá-la àquilo que são as perspectivas e as necessidades e as expectativas dos jovens que vêm até a mim ou que vêm até à instituição onde estou para poderem fazer aí voluntariado. E então a adaptação é uma palavra que eu tenho que ter sempre na língua, não é? Quando vejo um jovem que tem um determinado tipo de expectativas que até podem ser curriculares e o voluntariado que ele ali possa fazer tem que lhe dar essa resposta também. E portanto, tomara eu ser tão descomplicada como vejo os meus filhos e os jovens que aqui estão serem nas coisas que colocam. Não vou ocupar mais porque há bastante gente para falar e muito. Muito obrigada, Susana. Passo então a palavra à Nazaré. Olá então, boa tarde a todos. Sou Nazaré, também só fazer assim uma breve apresentação, sou da Fundação Eugênio de Almeida, em Évora, e achei bastante interessante todos os contributos que aqui ouvi, obrigada a todos, é muito enriquecedor sempre ouvir que foi a Maria que falou aqui, eu vou também falar muito geral aqui nestas questões que a Joana colocou, mas creio que foi a Maria que falou na parte de capacitarmos cada vez mais cedo os jovens, creio que foi. E eu gostava de salientar que isto acho que é o mais importante aqui, porque o que a Maria falava de nem todos terem estas abordagens em casa, do voluntariado, é bastante importante que as escolas tenham cada vez mais esta noção da importância deste tema na escola. Como um tema fulcral a implementar logo desde cedo, ou seja, deixar a sementinha desde cedo para que os jovens comecem a ter contacto com esta realidade e possam ficar com esse bichinho e terem mais interesse. Nós temos trabalhado muito
esta capacitação dos jovens com as escolas, através de workshops, através de encontros de voluntariado e juventude, e implementámos o ano passado, também aqui partilhar convosco, um projeto de voluntariado nas escolas, em que tivemos o privilégio de ter o professor Eugénio Fonseca como membro do júri, que foi também feito através de forma digital, porque já apanhámos ali o período da pandemia, em que o intuito era mesmo esse, irmos para as escolas, graças também aos professores que estavam abertos a esta nova experiência, capacitar os jovens, mostrar-lhes o que é o voluntariado, colocá-los a pôr a mão na massa, ajudá-los a pensar nos problemas que existem na sociedade, nas várias soluções que podem existir para esses problemas, mas o mais importante que tudo, colocá-los a pôr a mão na massa, porque faz toda a diferença. Quando uma coisa é eles saírem destas questões do falar do que é isto do voluntariado, outra coisa é colocarem a mão na massa e perceberem a diferença que fazem realmente na vida e na comunidade. E nós conseguimos perceber isso, e isso é muito motivante também para nós, perceber que se faz essa diferença na vida dos jovens. Vamos continuar, este ano não conseguimos ir para as escolas por um motivo que todos sabem, não é? Mas tivemos uma grande adesão este ano, é bom para nós também, e vamos continuar a manter-nos nas escolas, porque achamos que o caminho pode ser por aqui. E fazem-nos muitas falta os jovens, como falaram já todos, esta parte da complementariedade, da intergeracionalidade, é importantíssimo porque todos realmente aprendemos uns com os outros. A título de exemplo, nós temos um projeto que funciona só via presencial na Fundação, que é a Cozinha Social. E é graças realmente aos jovens que temos este projeto a funcionar. E temos tido uma adesão imensa de jovens que se disponibilizam para todos os dias, diariamente, estarem a entregar as refeições aos beneficiários. E aqui, sem dúvida, que se não fossem os jovens aqui, ia ser muito mais complicado, porque as outras pessoas são de grupos de risco, há sempre mais complicações. E aqui este papel dos jovens, principalmente nestas alturas, torna-se cada vez mais fundamental. Também deixar daqui só uma nota, porque estávamos a falar das tecnologias e ligar isto muito aos jovens. O que nós temos visto é que temos também, e também de experiência própria, temos voluntários nossos, séniores, e que também são de grupos de risco e que querem continuar as suas atividades de voluntariado. E a hipótese que aqui houve foi que esses voluntários séniores estejam a fazer voluntariado também de forma digital. Por isso, esta questão do digital creio que é uma mais-valia, mas para todos. Temos um projeto de proximidade, que é aquele apoio mais emocional aos idosos, que era feito presencialmente, mas que neste momento está a ser feito por telefone, por videochamada, e são realmente os mais séniores que estão a fazer este apoio. Por isso esta parte aqui do digital eu acho que é importante para todos. E é uma questão de adaptação para todos para o bem de todos. Pronto, era só estas notas que eu, por enquanto, queria deixar. E outra questão também que também gostava de deixar também aqui é, acho que há pouca... no nosso contexto também achamos que há pouca, se calhar, pouca possibilidade para os jovens participarem. Nós temos muitas vezes jovens com 16 anos que querem fazer outros tipos de voluntariado e não há essa hipótese. Não há essa... talvez aqui também seja um papel nosso também de podermos pensar como é que podemos envolver mais estes jovens, aceitá-los mais nas organizações, desmistificar um bocadinho esta questão do voluntariado jovem, porque muita gente pode achar que não são responsáveis, mas eles são muito responsáveis e são muito cumpridores e temos aqui de certeza uma mais-valia para todas as organizações. Muito obrigada, Nazaré, fantástico mesmo, e também indo um bocadinho no seguimento daquilo que disse, se alguém tiver boas práticas de televoluntariado, que já foi aqui falado, que partilhe também porque é algo novo, quer dizer, não é bem novo, mas é cada vez mais desenvolvido nestes tempos. Temos aqui muita gente inscrita, portanto vou já passar à próxima pessoa, que é o Érico. Érico, a palavra é tua. Boa tarde, cumprimentar-vos todos, eu estou pelo Corpo Nacional de Escutas. Pelo que percebi, estamos aqui quase todos, a Susana a intervir também pareceu um bocado escuteira, o Eugénio já veio muitas atividades, a Joana ou o João, estamos aqui todos, obrigado.
Estava aqui a brincar um bocadinho. Bem, vou fazer uma intervenção muito rápida. A Maria pegou em tudo o que eu queria falar, ainda pensei em retirar, mas queria aqui dizer qualquer coisinha. Mas acima de tudo, eu acho que este trabalho de mais adultos e mais jovens acontece na maior parte das organizações que têm um voluntariado mais geral, não é? Eu acho que pode haver uma dificuldade, e este pode ser um tema mais chato, que é, ou alguns jovens não se terem dado a oportunidade às vezes de coordenar equipas ou coordenar projetos, e ao contrário também, algumas associações não darem aos mais adultos a coordenação de projetos e depois não saberem trabalhar uns com os outros. Isto acontece no CNE por vezes, não é? Às vezes dar aquela oportunidade ao mais velho de coordenar se calhar alguma equipa ou algum projeto e não ao jovem, e se calhar ao jovem também, e depois o mais velho não saber lidar com isso. E isto pode ser um problema que temos, que possamos ter em algumas associações e alguns projetos, e eu acho que também tem a ver de mentalidade. O que é que pensei também, a Susana disse muito o que eu queria dizer, temos esta questão que é, eu acho que as pessoas mais velhas na experiência resolvem mais problemas pontuais, e os jovens têm aquela questão da criatividade e de resolver os problemas no momento, assim com uma ideia que não está nada à espera. Por muito que eu esteja nesta parte do jovem, que ainda tenho 26 anos, tenho uma equipa ainda mais jovem e por vezes tenho com cada ideia, alguns deles estão para aqui, uns 2 ou 3, e eu vejo, tenho 26 anos e como é que eu não me lembrei disto? E lembram-se de cada coisa fantástica, e é fantástico dar esta oportunidade ainda aos mais jovens, de inventar e deixá-los ter as ideias malucas que tiverem, e nós estamos a ajudá-los um pouco para as desenvolver, por muito que eu ainda esteja nos 26 anos, mas dar-lhes a oportunidade de fazer maluquices que querem a nível de voluntariado e ajudá-los. O último ponto que queria tocar, a Maria pegou e muito bem, eu acho que é o mais importante, que é a sensibilização nas escolas. A dificuldade que temos hoje no CNE é chegar a mais jovens ainda. Estamos agora a perder alguns números devido à fase pandémica, mas é chegar a mais jovens. Porque muitos dos jovens que nos chegam a nós chegam porque eles procuram, porque os pais procuram. Quando nós também os procuramos muito, mas há uma dificuldade grande, barulho, que é de conseguirmos que todos cheguem até nós, e queremos, se eu fosse perguntar a um jovem que associações ligadas ao voluntariado, aos jovens que conheces, eu acho que eles dizem um número muito pouco reduzido, e se perguntar o que é que são os escuteiros, eles também não vão responder o que são os escuteiros, vão dizer que gostam de acampar e vender calendários. Eu acho que este é um problema que as associações têm, é verdade, eu estou a combater isso na minha equipa, queremos muito que se perceba um bocado, somos mais do que isso, e eu acho que também será um trabalho da CPV com todos os parceiros, que é esta questão de chegar às escolas, mas acima de tudo fazê-los perceber que o voluntariado não é só vender calendários, ou não é só ir ajudar velhinhos, ou coisas assim, fazemos muito mais do que isso, e acima de tudo nos escutados, na formação do jovem, em todas as opções de voluntariado, estamos na parte da formação do jovem, de saber trabalhar com o outro, e tudo isso. Obrigado. Obrigada, Érico, pela tua intervenção. A Susana está-se a rir muito. É toda uma nova dimensão. Eu nunca imaginei esta descrição do vender calendários e gostar de acampar, mas eu vou guardar com carinho e vou começar a dizer isto. Eu não disse as piores, eu não disse a dos pompons. Fica para a próxima. E ajudar as velhinhas a atravessar a estrada também falta, e os bolos à porta da igreja. Essa eu já sabia que o João está sempre a dizer. Agora, esta da venda dos calendários, eu vou anotar. Muito obrigada, Érico. Isso é um mimo, Susana, é um mimo. Estamos sempre a crescer com os jovens, já viu? Sempre a aprender. Temos mais 6 pessoas inscritas. Vou passar a palavra à senhora que está com o número P04, por aí fora. Boa tarde, sou Helena Marques, estou na Fundação Altice e venho falar um bocadinho relacionado com os jovens, com a responsabilidade social. Eu vou dar só o exemplo de uma iniciativa que nós fazemos já há longos anos, que é o Dar as Mãos Sem Idade, onde fazemos ações de sensibilização para o voluntariado com os filhos dos colaboradores a partir dos 14 anos. E estas ações de voluntariado têm tido sempre muita adesão e, de certa forma, é um pouco como há um bocado a Nazaré dizia, que é a semente que se lança e depois colhe-se. É com muita satisfação que eu vim a constatar, passado alguns anos de estar a seguir estes jovens, que começaram aos 14 anos, quando entram para a faculdade, telefonam-me, ficam com o meu contacto
e querem fazer, são eles os mentores das associações de estudantes e querem fazer praxes solidárias, querem ir fazer ações de Operação Nariz Vermelho, alguns exemplos. E, portanto, eu digo que muitas das vezes são estas pequenas experiências que fazem, eles começam a ficar pronto, começam a ter algum contacto e com determinadas experiências e que lhes são enriquecedoras e que depois marcam, pronto, como desde, portanto, estas ações de voluntariado que fazem é sempre nos períodos ou de Natal, de férias escolares, Natal, Páscoa e no verão. É sempre com séniores, com idosos e com crianças. Então é muito variável as atividades, desde de jogarem jogos com os idosos, fazer expressão plástica, teatro, música, canções, é muito diversificado, ir à praia com eles, passar a tarde, ir lanchar à praia e depois ver o mar. Para estas pessoas que estão em lares às vezes é difícil, pronto, sair daquele espaço, isso é uma das atividades. E, por exemplo, também já fizeram aquela que se calhar já ouviram falar na Mercearia Social de Santo António, que foi na altura que foi muito divulgado, foi os nossos jovens que ajudaram a construir os móveis do IKEA e que ajudaram a montar todo aquele equipamento e que ficaram, pronto, porque estes jovens foram selecionados para ser a partir dos 17, 18 anos, que eram os mais velhos. E eles ficaram muito satisfeitos porque deram um contributo e que, portanto, daí começaram a ter outra noção o que é estar disponível, estar próximo, e, portanto, começaram a ter mais sensibilidade para o voluntariado. Portanto, é uma questão de lhe mostrar e deles sentirem que realmente, que se tiverem experiências, o que é importante é eles experimentarem e vivenciarem. Se fizerem isso, é muito possível fazerem, como por exemplo, nós temos um projeto que é o Comunicar em Segurança, e uma das coisas que estamos agora a pensar, pôr estes jovens a dar informação e eles darem informação online a outros jovens, porque as comunicações agora é o que está a dar, é o digital, e são eles que dão essa formação, como comunicar em segurança, como ter uma password segura, etc, etc. Portanto, isto são pequenos exemplos que se pode ter, era só dar um reforço sobre essa situação de muitas das vezes que é pequenino, e são as experiências que vão tendo que vai, de certa forma, fazer e cativando os jovens a fazer voluntariado. Isto é uma perspectiva. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada por esta partilha. E também podemos ver que realmente o voluntariado pontual também pode vir a deixar uma marca nos jovens, e se calhar também depois são esses jovens que experimentam e até avançam para um voluntariado mais, enfim, sem ser tão pontual. Sim, até criarem associações e quererem ser os mentores de grupos e de associações. Exatamente, sem dúvida. Muito obrigada pela partilha. Vou agora dar a palavra à Sara. Continuamos com mais 6 inscritos, o que é muito bom. No entanto, deixem-me só dizer-vos que faltam 7 minutos para terminar a sessão. Eu diria que deixamos estas 6 pessoas, João, estás inscrito, não te preocupes, falarem e depois damos por encerrada. Portanto, peço desculpa se ainda quisessem falar, mas explicámos que era 1 hora e, portanto, vai sair um bocadinho da 1 hora, mas, enfim, vamos dar a palavra a todos. Sara, a palavra é tua. Obrigada, Joana. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Sara Rodrigues e eu estou aqui pelo Acordo Nacional de Escutas, também venho da Feita, e queria abordar 2 temas diferentes. Então, o primeiro, conversar um bocadinho convosco sobre o que fui escutando, a questão da dificuldade em manter os jovens a fazer voluntariado e assim. O que eu sinto desta geração e desta juventude é que hoje em dia tem muito mais acessibilidade a todo tipo de informação, ou seja, são miúdos ainda mais curiosos e, portanto, existe uma grande necessidade de os auscultarmos e percebermos quais são os seus interesses e o que é que eles pretendem fazer. E, portanto, até poderemos futuramente passar nisto, é direcionar também o voluntariado consoante os interesses e as necessidades dos jovens e alocá-los a certos voluntariados e aconselhá-los nestas vertentes. E felizmente dentro do CNE que temos conseguido trabalhar um bocadinho
neste sentido, auscultando-os e compreendendo as suas necessidades, e também partilhar convosco um bocadinho o que é que temos feito em termos de televoluntariado dentro de uma equipa nacional à qual eu pertenço, em que trabalhamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU em 2015, a Agenda 2030, que penso que todos conhecem, e trabalhamos estes objetivos já há algum tempo, já há quase 3 anos. E com a pandemia tivemos a necessidade de ajustar todos os programas para que pudessem ser realizados em casa. Ou seja, conseguimos desenvolver um website onde partilhamos boas práticas e até ações de voluntariado que eles podem fazer dentro de casa. Ou seja, o que é que eles podem fazer para ajudar quem está fora. E uma das propostas muito engraçadas que conseguimos e teve uma grande adesão foi propor às crianças e jovens do movimento que fizessem uma limpeza em casa de bens materiais que já não usavam e que estivessem em boas condições para mais tarde doarem às associações. E, portanto, existe uma série de dinâmicas e uma oferta muito vasta para incluir todos os jovens de todas as idades. E, entretanto, também tivemos a alegria e a facilidade de conseguir continuar a realizar ações de formação e a mobilizar jovens para esta agenda e também para o voluntariado dentro dos moldes de tecnologia e dentro dos moldes digitais, passando um bocadinho por formações via Zoom, na minha opinião, e acredito que quem cá está e conhece, com certeza dirá que correu bastante bem. Espero ter sido breve. Joana, ao som. Ai, que chatice, já disse tantas coisas. Estava-te a agradecer, Sara, pela tua partilha e por nos falares um bocadinho também do televoluntariado, no seguimento daquilo que já fomos falando e daquilo que a seita anda a preparar durante estes tempos. Então passo assim a palavra à Conceição, uma adepta destas conversas, não é, Conceição? Completa, estou completamente rendida. Estou completamente rendida e já concluo, depois quando concluir, até que ponto é que eu acho que isto tem que ter o dia da manhã, o dia a seguir, enfim. Mas eu depois, isto está em velocidade de cruzeiro e está coração quente. E agora que está coração quente eu vou voltar um bocadinho atrás, que é com o tema do voluntariado digital. Dentro da razoável experiência que eu tenho de voluntariado, e embora perceba que os meios digitais vieram para nos facilitar a vida, eu pondo um bocadinho os pés na terra, pergunto até que ponto é que a Azul, a ELPO, a Gastagos, a Residência Universitária dos Álamos, conseguem fazer voluntariado noutros continentes, noutros territórios, por via digital. Pensando no meu caso prático, como é que eu faço voluntariado digitalmente em Rabo de Peixe, nos Açores? Não há hipótese. Como é que eu faço voluntariado na Ilha de Nampula, em Corrane, quando as crianças fazem 15 km, 20 km por dia, 15, 20 para irem à escola? E é lá que fazem a refeição diária. Computador nem pensar, não é? Como é que no Tarrafal, em Cabo Verde, se consegue fazer voluntariado, que ainda por cima é um voluntariado muito prático, de fisioterapia, terapias de fala, mas sobretudo fisioterapia. Como é que se faz isto digitalmente? Com pessoas que não têm computadores, nem tecnologias. Portanto, a dificuldade enorme nessas matérias. E mais fácil perceber essas dificuldades quando nós temos neste momento as nossas crianças em Portugal de férias forçadas porque não têm equipamentos para terem aulas à distância. Portanto, às vezes convém pôr um bocadinho os pés na terra e pôr estas coisas em perspectiva. Eu depois disto dito, tenho que tirar o meu chapéu à Maria. Ó Maria, é de facto pequenino que se torce o pepino e é em casa, estando atento aos avós e, portanto, ó Maria, não tenha problema em dizer que as pessoas mais velhas são idosos. Nós somos idosos e ponto final.
Eu há bocado perguntava à Joana qual é a faixa etária do jovem, e a Joana dizia-me vai até aos 30 anos. Se eu perguntar à minha neta pequenina de 3 anos se uma pessoa de 30, ela é capaz de dizer é velhota. Portanto, isto é tudo relativizável. Mas, portanto, e aí chegamos cada vez mais, até pelo que eu vejo aqui nestes cuidadinhos, nestas conferências todas que temos tido, tenho visto aqui gente com razoável idade, extraordinariamente jovem. Eu tenho uma mãe de 94 anos que é uma jovem e vejo muitas vezes jovens velhos. Portanto, oh Maria, eu admito que a sua avó e a Maria andem aí mano a mano em termos de idade. Digo-lhe já, pela experiência que deu. E pegando aqui um bocadinho na sugestão da Maria, que até acha que é nos bancos da escola, é na família, seguramente, é na instituição família, que nós cada vez mais temos que valorizar, que tudo começa, e é na escola que tudo tem que começar. E eu atrevia-me a lançar um enorme desafio à CPV. E à CPV de mão dada com a CNE, porque não, até um bocadinho no âmbito da obrigação que nos cabe enquanto viabilizadores do 17º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou das parcerias, porque não tentarmos organizar-nos no sentido de propor ao Ministério da Educação que no currículo académico das escolas insira uma cadeira de como ensinar crianças jovens a fazerem voluntariado. Eu acho que se nós conseguirmos pensar nisso com uma relação de consequência muito forte, temos as nossas horas ganhas, temos a nossa vida ganha e temos estas formações por ainda mais bem empregos. Dito isto, calmo. Muito obrigada. Muito obrigada, Conceição. É sempre uma alegria e um ânimo quando a Conceição intervém. Já está aqui anotado, depois partirá certamente da direção. Mas estão aqui todos e ouviram, Conceição. Portanto, passo à próxima pessoa. O Orivaldo tem a palavra. Boa tarde a todos, eu sou o Orivaldo, tenho 21 anos e faço parte da Juventude Hospitaleira. Para mim, o que me incentiva a entrar no voluntariado, primeiro é o chamamento que nos fazem, porque muitas vezes queremos fazer parte de um grupo, mas se não formos chamados, às vezes é difícil entrar e começar a fazer um caminho. E eu, como faço parte da Juventude Hospitaleira, quando comecei a fazer este caminho, foi um convite, é que o Padre Alberto está cá, me fez, então comecei esta caminhada, que é uma caminhada que, em primeiro lugar, tem que ser uma escuta, e nessa escuta é que prosseguimos este caminho belo, que é o voluntariado, e que durante este tempo que eu estou, que é pouco tempo, estou muito pouco tempo na JH, mas é um caminho que já fiz e um caminho de enriquecimento, porque os jovens precisam disso, precisam de ser chamados e integrados numa comunidade. E na JH, o contacto que temos com os utentes, e também agora é difícil, mas também temos, para além do contato físico, temos o contato digital. Estamos com eles, às vezes no Zoom, e nestas partilhas que fazemos, porque muitas vezes na nossa sociedade e no nosso dia a dia desprezamos estas pessoas, para nós são loucos, e que mais quando entrei na JH senti que são pessoas iguais a nós, só que a doença que ele tem é que leva a ser diferente de nós. E por isso, quando entrei e saí dali com uma nova visão de como estas pessoas nos podem ajudar como jovens a ser pessoas melhores no futuro. Porque hoje eles podem ter aquela doença, amanhã somos nós que podemos ter. E nesta caminhada na JH e também em outros grupos, é isso que nos chama a ser fermentos de um mundo novo. E como a Maria falou, e muito bem, e gostei muito, é que devemos unir as forças com os mais idosos, é uma palavra que às vezes muitos não gostam, mas porque, e também uma coisa que eu gostei muito, é o livro que o Papa Francisco lançou aos jovens, a exortação apostólica, e que convidava todos a ler porque é uns textos que nos levam a discernir, e tem uma frase que eu nunca esqueci desde que li o livro, é que devemos levantar perante uma cabeça branca, os cabelos brancos.
E isto nos leva a ver que as pessoas têm um testemunho para nos dar, e também nesta caminhada que vamos discernindo com muitas pessoas, que não somos só nós, e na JH temos esta oportunidade de poder conviver com os jovens, conviver também com os utentes e com os irmãos. E como sabemos, e muitas vezes não conhecemos estes grandes santos é que fizeram boas obras, eu não conhecia até ir ao Telial, agora já fez um ano que eu fui, São João de Deus, um homem que entregou tudo pelos pobres. E nesta entrega que ele fez, hoje também ele me motiva a entregar cada vez a estes utentes e a estas pessoas que nos chamam a discernir com eles. E também é de agradecer também esta oportunidade de podermos juntar várias pessoas e de vários grupos diferentes, podermos partilhar que o voluntariado faz. É uma bela missão que temos na nossa sociedade e também em termos de digitais. Eu sinto que às vezes há um entrave que não nos deixa dar testemunho de que somos cristãos e que fazemos parte de um grupo católico, e não só também que às vezes temos este receio de dizer que eu sou católico. Eu lembro que antes, quando entrei e quando estava a fazer catequese, às vezes o catequista dizia para colocarmos uma coisa no Facebook sobre ser cristão. E tínhamos aquele receio e os comentários, mas hoje não. Hoje, para mim, é um desafio muito belo de poder partilhar o que a Igreja nos ensina e o que a JH já me ensinou e que pode ensinar a qualquer um que quiser participar. Está aberta a todos e recebemos de mãos abertas a todos. Obrigado. Muito obrigada, Orivaldo, pela tua muito tocante, pelas tuas muito tocantes palavras. Se quiseres pôr o website no bate-papo para todos podermos ver, porque realmente foi, como tu falavas, e bem, temos que ser convidados, não é? E obrigada por nos lançares a todos este maravilhoso convite. Passo então a palavra, vou saltar o professor Eugénio, que fará a sua intervenção no final, e portanto passo a palavra ao Joaquim Caetano. Antes de mais, parabéns pelo debate, fantástico. Eu há 30 anos que lido com jovens e não jovens, velhos, novos, e acho que é fabuloso. Há aqui 3 pontos que eu gostava de ir buscar, de 3 pessoas, de 3 intervenções que foram feitas. A da Helena, a da Nazaré e a da minha amiga Conceição. E qualquer uma delas bate em 2 pontos fantásticos. Uma que são os jovens em termos de projetos, ok? E outra que são a escola. E a escola para mim é uma coisa muito querida, é algo que me diz muito há muitos anos. Deixa-me só dar aqui 2 apontamentos que eu penso que são importantes. O Montepio tem o voluntariado em família, em que nós, a uma dada altura, lembrámos de juntar pais, filhos, independentemente da idade dos filhos, pais, filhos, avós, e tem funcionado de forma fabulosa. Tanto é assim que nos associámos à Associação Escola 31 de Janeiro na Parede, e os meninos no seu plano curricular, esta escola vai só até ao 9º ano, e os meninos no seu plano curricular, extracurricular, desculpem, têm a disciplina de voluntariado. E é muito importante esta disciplina. Sou um fã desta escola e tenho uma relação muito próxima com esta escola. E consegue-se fazer com os miúdos coisas fabulosas. Já fizemos inclusive parcerias com o Montepio e com os pais e com os meninos da 31 de Janeiro, e as coisas funcionam plenamente bem. Aqui só coloco uma questão, e falando de forma muito sintética. Não será o momento oportuno para nós olharmos para a lei do voluntariado? Isto é, não basta nós dizermos que queremos começar a ensinar o voluntariado nas escolas, que é fundamental, para termos um bom cidadão, como faz o CNE, por exemplo. Não é importante, obrigatoriamente, a lei do voluntariado ser alterada, porque senão tudo o que nós fazemos na escola, face àquilo que diz a lei, não é propriamente ações de voluntariado. São ações de cidadania cívica, ok? Ativa, se lhe quiserem chamar assim. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos mesmo é formar miúdos com base no voluntariado. É isso que nós queremos, claramente. E a Associação Escola 31 de Janeiro na Parede faz um trabalho fabuloso neste contexto.
eu acho que é um pouquinho por aqui que todos nós queremos também. Portanto, também deixar este alerta, que se calhar estamos a falar de uma lei velha, que já está ultrapassada e precisamos, se calhar, de renovar e juntar a essa lei velha, que tem muito de conteúdo, juntar um conteúdo novo. E esse conteúdo novo são os nossos jovens. Obrigado. Muito obrigada, Joaquim, por esta excelente partilha. Fiquei muito curiosa para conhecer melhor este projeto, é verdade. Teremos a oportunidade. Teremos a oportunidade, vai adorar, vai adorar. Fantástico. João. Bom, já que pedem para os jovens falar, eu vou falar também um bocadinho. A verdade é que a minha carreira, se pode ser assim, entre aspas, voluntário, remonta aos meus 15, 16 anos, quando comecei na Conferência de São Vicente de Paulo, depois, entretanto, também já estava no CNE, no Corpo Nacional de Escutas. Eu já não sou escuteiro atualmente, sou facilitador de escutismo, ou seja, eu faço a formação dos adultos voluntários que estão no Corpo Nacional de Escutas, porque quem faz o escutismo são jovens, portanto, eu não sou propriamente escuteiro nesse sentido, desenvolvimento do método. Mas também não deixa de ser verdade que aquilo que eu fui aprendendo na Conferência de São Vicente de Paulo, depois posteriormente no Corpo Nacional de Escutas, tem a ver com aquilo que foi incutido em mim quando era pequeno, que parte de uma frase, de um mote muito simples, que é de praticar uma boa ação todos os dias. É um mote dos escuteiros dos pequeninos, praticar diariamente uma boa ação, ou mais tarde na lei do escuteiro, o escuteiro é útil e pratica diariamente uma boa ação. Portanto, é este espírito da utilidade, do servir a algo. Já ontem falámos nisso também no outro webinar satélite que tivemos ontem. O voluntariado tem que servir a algo, tem que ser útil a algo, não é para nós, não é para nosso belo prazer, como eu também referi ontem, como também já foi hoje aqui dito. E por isso é importante, eu queria sublinhar isso de facto, este desafio da Conceição é muito interessante. O Ministério da Educação tem um programa de educação cívica que vai desenvolvendo, ou de cidadania ativa, ou como quisermos chamar, que pode ir fazendo. Eu tenho dito isso ao longo dos anos, disse isso muitas vezes quando ia às reuniões de pais, quando os meus filhos tinham idade para eu ir a essas reuniões de pais na escola, que era preciso de facto confiar que os jovens, mais crianças, mais adolescentes ou mais jovens, pudessem ser capazes de fazer alguma coisa útil na sua escola, na sua comunidade. É este sentido que eu gostaria que fosse considerada também no voluntariado esta palavra-chave que eu gosto de utilizar, que é confiança. Nós precisamos de confiar, desde logo confiarmos em nós próprios, sabendo que podemos ser úteis e fazer alguma coisa de útil para outros. Mas depois, quando falamos em questões de intergeneracionalidade, são os mais velhos a confiar nos mais jovens e os mais jovens a confiar nos mais velhos. Mas particularmente, no caso dos mais velhos, para os mais jovens. Porque de facto é preciso que os jovens sintam que alguém lhes dá confiança para fazerem aquilo que acham que é importante ser feito. Eu fui dirigente da maior associação juvenil deste país, que é o Corpo Nacional de Escutas, dirigente nacional aos 20 anos, porque houve um conjunto de pessoas mais velhas do que eu que confiaram em mim que eu podia fazer parte daquela equipa que foi eleita na primeira vez que houve eleições no Corpo Nacional de Escutas. Portanto, eu jamais posso trair esse legado, essa situação. Portanto, parecia mal eu agora não confiar nos jovens que vão fazer erros, como eu fiz. Os mais velhos também os cometem, mas só não cometem erros aqueles que estão sossegadinhos no sofá, que nada fazem, estão à espera que alguém já bata a porta, eventualmente com a chave do Euromilhões esta semana, porque nem sequer o Euromilhões meteram. Portanto, isto é difícil não pensar que podemos fazer voluntariado sem termos confiança em nós próprios e nos outros. Depois, esta confiança traz a responsabilidade, obviamente. A responsabilidade é outro também, a responsabilidade tem a ver com o compromisso. Também é outra palavra-chave quando falamos de voluntariado. E se eu sou jovem e me ofereço para fazer alguma coisa, ou sou mais velho, não interessa a idade, se me comprometo, eu tenho que cumprir. Eu costumo dizer que, para mim, é tão importante, um voluntário que diz pode dar 2 horas de voluntariado, 4 horas em média, como alguém dizia que era o estudo ontem, alguém do Algarve que participou, e havia um estudo que dizia o horário médio, o tempo médio semanal seria, o ideal seria 4 horas por semana, mas há quem possa dar mais, e, portanto, dá. Mas quando diz que dá, tem que as dar. Portanto, para mim, o que interessa é que quem se compromete dê os 100% daquilo que se compromete, seja 1 hora por semana ou sejam as 10 horas. Isso tem a ver com o compromisso e com a responsabilidade. E depois há esta outra questão e com isto, enfim, finalizo para não estarmos a alongar demasiado, senão a Joana desliga-me o microfone. Uma coisa é ser solidário, outra coisa é ser voluntário.
Eu posso ser voluntário, posso ser solidário sem ser voluntário, mas jamais posso ser voluntário sem ser solidário. E esta solidariedade também se aprende desde pequenino. Também se aprende desde pequenino. Desde logo, como falou há bocado a Sara, naquele desafio que lançaram aos escuteiros em casa, para fazer um inventário e recolher tudo aquilo que, em bom estado, já não era útil para aquele núcleo familiar, diversas tipologias de coisas que já não são úteis, mas que podem ser úteis a outro. E, portanto, quando a situação o permitir, esta solidariedade que se gerou familiarmente em situação de confinamento pandémico vai ter utilidade para alguém. Mas estamos a ser solidários, atenção, aqui não há tanto voluntariado, há mais solidariedade. Mas uma coisa não anda desfasada da outra, não pode jamais. Portanto, eu posso ser solidário sem ser voluntário, mas não posso ser voluntário sem ser solidário. E isto aprende-se muito em casa, que em casa é que se começa. Obrigado. Achei que ias dizer o dever do escuta começa em casa, mas não foste até tão longe, Não João. fui, porque também podia dizer que os nossos jovens escuteiros não são voluntários, são aprendizes de voluntários. Os voluntários nos escuteiros são os adultos que trabalham com eles. Os nossos jovens fazem experiências de aprendizagem de voluntariado. São coisas diferentes. A ação pode ser exatamente a mesma, mas o espírito e a envolvência não é exatamente o mesmo. Mas isso pode ser conversa para outro webinar, Sapel. Exatamente, obrigada, João. Dar só aqui nota de um comentário que surgiu do Escoval, que diz que a questão é mesmo como mobilizar os jovens. E eu acho que precisaríamos de outra conversa, pelo menos de 1 hora ou mais, precisamente também para tratar este tema, também ele muito importante. Entretanto, o Orivaldo também enviou o site. Está no bate-papo para quem tiver interesse. E como já estamos muito em cima do tempo, eu vou já de seguida passar a palavra. Joana, Sim, deixa-me só acrescentar uma coisinha rápida a partir daquilo que tu disseste. Conta. Eu não sei se a direção levaria a mal se pudéssemos considerar, no contexto do trabalho da CPV, uma espécie de núcleo jovem, composto por jovens das diversas organizações que são membros, não só da Confederação, mas outros até aqui presentes, que pudessem pensar precisamente em termos de voluntariado, como é que nós podemos chegar ainda mais e melhor aos jovens, no sentido de ter cada vez mais a participar em voluntariado ativo, em várias áreas. Não interessa agora se é para ir distribuir alimentação, se é para ir aos hospitais, voluntariado, em sentido lato. Não sei, mas fica aqui o desafio, se alguém se quiser voluntariar para isso, nós podemos considerar a pressão, esta vaga de fundo que virá das bases e da juventude, a pressionar a CPV a pensar nesta constituição do núcleo jovem. O Joaquim Silva parece que quer dizer alguma coisa. Lia, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Joaquim Silva e peço desculpa, eu não me inscrevi, mas agora achei que tenho mesmo que intervir, sobretudo por tudo o que se passou, mas sobretudo por estas palavras do João. Eu sou presidente da Federação Nacional das Associações de Dadores de Sangue. E quando eu tomei posse deste cargo, a faixa etária entre os 18 e os 25 anos era a faixa etária que tinha menos participação na dádiva de sangue em Portugal. Portanto, era uma coisa que me preocupou imenso. E o que eu reparei era que os mais velhos tinham a tendência para dizer que os jovens não lhes interessa isso. E eu achei isto errado. Há aqui uma dificuldade de passar a mensagem entre a tal geração mais sénior e a geração mais jovem. E tomámos a decisão de formar um grupo de jovens a ir ao encontro daquilo que o João estava a dizer. Dentro da nossa federação formámos um comitê de jovens, têm feito um trabalho sensacional, eles têm ideias sensacionais, excelentes mesmo, e de tal forma que hoje, naquela crise que tivemos agora, que todos assistimos na comunicação social, naquela crise de falta de sangue grave que tivemos agora, deixem-me dizer-vos o seguinte, a grande maioria de pessoas que apareceram a dar sangue eram jovens. A mensagem está a passar, portanto, está aqui o trabalho dos jovens e está aqui o trabalho dos séniores. Se apoiarmos os jovens e se lhe dermos o tal empowerment que eles necessitam de sentirem-se apoiados e a confiança, que é extraordinariamente importante, está aí o trabalho e está aí o resultado. Portanto, eu não podia deixar de dar este testemunho, como é óbvio. Né? E se puderem, tornem-se dadores de sangue, se ainda não forem, claro. Obrigada, Joaquim, pelo testemunho e também pelo convite. Temos mais um convite. Temos também a Vânia Cruz, que envia e partilha a Estratégia Nacional de Cidadania e Desenvolvimento, e fala aqui também da parte da área do voluntariado.
E, portanto, passo agora, sim, ao professor Eugénio, ao nosso presidente da CPV, que terá a última palavra para nos dar. Boa tarde a todas e a todos. Não será a última palavra, porque, como disse a Conceição Zagalo, seria muito deprimente, depois desta injeção de motivação que ao longo destas 2 semanas temos tido, pelo menos por parte da direção da Confederação, ficarmos por aqui. Eu tinha-me inscrito como interveniente no debate, vou correr o risco, ou melhor, assumo o risco de dizer algumas coisas que possam não estar concordantes com o pensar de alguns participantes, mas estou disponível para dialogarmos, nem que seja por via WhatsApp ou por e-mail, como quiserem. Mas a minha intervenção vai um pouco na linha das questões, e a primeira é a questão da nova geografia do voluntariado juvenil. Eu também não sou daqueles que digo, ou que estou convencido, que os jovens estão arredados desta forma de cidadania, de se porem ao serviço dos outros sem qualquer interesse objetivo que não seja ajudar, potenciar, colaborar. Mas é verdade que na percentagem do universo juvenil muitos mais poderiam vir. Talvez tenhamos que, nesta reflexão que nos foi aqui pelas diferentes intervenções sugeridas, talvez tenhamos que pôr um enfoque na tal nova geografia, para que nos aponta não só a situação atual, mas até a civilização predominante no mundo, que não convida nada a esta forma de estar na vida. O modelo civilizacional aponta muito mais para quanto vales, o que é que vais receber, o que é que ganhas com isso. E o ganhar é sempre uma perspectiva da financiação, como dizia o Carvalho da Silva na sua intervenção que deu origem a estes debates, em que o modelo passou a assentar. E como foram aqui referidas muitas ações no campo assistencial, importantíssimas. Se não existissem, a diferença de humanismo que nos pode parecer em muitas circunstâncias escasso, ainda era maior. Mas nós temos que colocar os jovens, como houve aqui o apelo feito também, a Cesaltina referiu isso, pormos os jovens já timoneiros do barco onde estamos todos, e não apenas colocá-los como passageiros ou a fazerem atividades para manterem o barco a navegar, mas serem também orientadores do barco. E a criação de líderes é fundamental. Eu acho que há uma geografia que é potenciarmos os jovens para a liderança, que é bem diferente de ser um simples diretor ou ser o presidente disto ou o presidente daquilo. Isto passa por uma implicação maior, e aqui aponto uma nova geografia, uma implicação maior dos jovens naquilo que é a intervenção sociopolítica. E eu digo sociopolítica que não se reduz à dimensão partidária.
A intervenção, estou a pensar na jovem sueca, pelas causas da natureza, em que a intervenção dos jovens revoluciona, não permite o status quo simplesmente, não se fica por administrar, exige as coisas novas, que haja renovação. E permita um desabafo partilhado convosco, que não é segredo, mas que, tendo esta circunstância, eu faço. Uma das coisas que trouxe comigo como que vencido, ao deixar a Cáritas em Portugal, foi nunca ter conseguido uma aproximação maior dos jovens aos grupos locais que a Cáritas tinha espalhado por Portugal. E era constante e por vezes muito desmotivador apontar no sentido de que esses grupos não se ficassem apenas pela gestão da pobreza daqueles que estavam em situação de empobrecimento, mas que apostassem, arriscassem nas causas que geravam essas situações. E muitas vezes a resposta que eu ouvia era: isso já não é para nós. Nós já não temos condições para isso. Isso tem que ser para os mais novos. Mas também sentia uma certa resistência à abertura dos grupos à presença dos jovens, porque efetivamente criam muitos jovens, e já agora que se falou em emenda de calendário, e também se falou na boa ação de cada dia, muitos destes grupos depois criam jovens para o auditório público da rua, que uma vez por ano os escuteiros faziam, e lembravam-se dos escuteiros aí. Agora, ter os jovens dentro dos grupos e até não só ao serviço dos grupos, mas nos grupos ao serviço das causas, era bem diferente. Portanto, há aqui uma geografia que tem que ser equacionada. Educarmos é uma palavra que eu não queria aplicar, saiu, mas potenciarmos os jovens para as lideranças. Porque o mundo, o próximo mundo, porque nós estamos numa nova normalidade, mas tem que ser uma normalidade nova, e temos que contar com os jovens, e o amanhã é já agora, porque isto passa muito depressa. Eu ainda me lembro dos meus 30 anos, 25, quando era jovem, cronologicamente. Agora sou o que sou, tenho saudades desse tempo em algum aspecto, mas gosto muito de viver o tempo em que vivo agora. E as terminologias que a Maria aqui apontou também são estereótipos que se colocam, porque aquela música do Roberto Carlos, entre outras, meu velho, meu amigo, é tão bonita essa música, e a expressão velho, tudo depende da forma como a gente aborda os assuntos e o sentido que dá às palavras. A questão da escola. Participei nesta atividade da Fundação Eugénio de Almeida, como esta tarde foi também um grande enriquecimento, foi a prova provada de que efetivamente há muitos jovens interessados no bem comum, no bem dos outros, mas também tive durante algum tempo a possibilidade de me aperceber isso ao nível de um projeto que existia num tempo difícil do nosso país, entre 2008 e 2013, que era a Escola Solidária. Eu acho que é difícil conseguir do Ministério da Educação uma disciplina específica sobre voluntariado. E digo que é difícil, primeiro porque já existe a disciplina que aqui está, já foi mencionada, a Educação para a Cidadania, e deve ser, e aí têm, e depois isso depende dos professores que trabalham, e muitas vezes o problema é que os professores que abordam esses assuntos muitas vezes não sabem muito bem o que é que estão a ensinar. Também se abordam, entre outros temas, aborda-se o voluntariado. Agora, eu acho que é difícil meter num currículo que é já tão vasto, tão pesado,
para os alunos meter mais uma cadeira, mais uma disciplina. Agora o que se podia era voltar a uma dinâmica que até aliviasse esse tempo teórico que existe dentro das escolas, que poderia ser este modelo da escola voluntária, que eram atividades extracurriculares que os jovens faziam, sempre muito centrados na comunidade envolvente, ou mesmo dentro para a comunidade educativa a que pertenciam. Porque eu também tenho algumas reservas se ensina a ser voluntário. Eu não sei se se a questão do voluntariado é algo que se ensine. E foi falado aqui que é logo até de pequeno, na distribuição das tarefas domésticas, embora isso seja uma obrigação de contexto familiar, mas também há algo que se desprende de nós próprios quando nos sentamos em casa desde pequenos a colaborar para o todo, para o bem-estar da família. Eu acho que o slogan do conquistar mais jovens e mais pessoas para o voluntariado é aquele slogan de vinde e vede. Vinde e vede. Porque foi a experiência da Maria. Vinde e vede. E alguns ficam, outros acham que é exigente demais, que não é para eles, e vão embora. E até podem regressar. Eu acho que a grande... É o testemunho. É sabermos evidenciar o contraditório daquilo que muitas vezes se diz. Se tu andas nessas coisas é porque alguma coisa procuras, alguma coisa tens a ganhar. Porque ninguém dá nada a ninguém. E com aquela frase, aquele ditado que acho horrível é que não há almoços grátis. E nós somos testemunhas, o que estamos aqui, que efetivamente existem almoços grátis porque nos sentamos à mesa do bem que desejamos para os outros, sem desejarmos ficar faustosamente gratificados. O segundo aspecto foi aqui referido da questão do acesso dos 16 anos ao estatuto voluntário, que muitas vezes não se pode incluir. Essa é uma batalha já longa, infelizmente já passaram 3 legislaturas, nós não estamos resignados, a direção da Confederação continua a batalhar por isso, nós queremos a revisão da lei. Porque sem a revisão da lei, esse é um dos aspectos que nós queremos que se altere e tudo faremos para que, se os jovens hoje, aos 16 anos, já podem assumir responsabilidades com níveis de compromisso bastante exigentes, também poderão perfeitamente estar enquadrado no voluntariado. Outra questão que temos e para nós, até dentro da direção da Confederação, é sempre uma constante de reflexão, que é os conceitos. É que aqui falaram-se de ações que estão contextualizadas diferentemente. Passar a velhinha para o lado de lá, que se usa metaforicamente para dizer o que pode não ser o voluntariado, é muitas vezes a distinção entre uma ação voluntarista e o ser voluntário. Enquadramento de uma ação espontânea e de uma ação regular. Portanto, há aqui muita coisa que temos também que pensar em termos conceptuais para que a lei depois possa consagrar, claro que sem querer unanimidade, mas com maior consenso. Finalmente, dizer que, com certeza que a proposta que o João apresenta, nós vamos equacioná-la na reunião de direção, porque tudo discutimos e tudo é discutível em reunião de direção, mas eu também vou levar uma proposta à direção. Eu ia dizer, efetivamente, acaba hoje
este ciclo de sessões e agradeço à nossa colega. Falta um, professor Eugénio, ainda vem um ambiental. Desculpem, porque foi adiado, não estava a contar com isso. Foi adiado, sim, falta o ambiental, mas quero agradecer à minha colega Susana ter tido esta ideia, que foi imediatamente agarrada por toda a direção, a partir da exposição, como sabemos, do Carvalho da Silva, mas não há, acho que não há coincidências. Eu acho que enquanto houver esta possibilidade, temos que a aproveitar, porque está provado, conseguimos juntar mais gente do que se fosse presencialmente, e talvez de futuro a modalidade tem que ser uma modalidade mista entre o digital e o presencial, conforme também aquilo que quisermos que aconteça e as condições de mobilidade que tivermos de acordo com as ações que desejarmos promover. Mas esta presença, o estar, o olharmos olhos nos olhos, tem outra capacidade de mobilização e realmente, em termos de afetos, aproxima mais. Mas quero-vos confessar que ao ouvir-vos as intervenções e a presença nestas sessões todas, foi para mim muito, muito, muito motivante. Muito, muito. Estou muito feliz. Estou muito feliz. E se concordassem, bom, é um propósito que tenho também de analisar, eu iria dar conta das preocupações que nesta sessão aqui surgiram relativamente à relação escola e intervenção de cidadania dos jovens ao Sr. Ministro da Educação. Por escrito, para ficar para a memória futura, em vez de uma conversa informal, pôr-lhe por escrito estas preocupações para que se perceba que só a disciplina que está constituída, que é importante, mas não chega há que avançar um pouco mais e levar a escola à comunidade e permitir que a comunidade entre na escola, porque, por exemplo, a experiência da Fundação Eugénio de Almeida, a experiência da Altice, a experiência da Fundação Montepio aqui mencionadas, podem entrar nas escolas, deveriam entrar nas escolas e interagir com a escola, porque talvez também tornasse as escolas menos aborrecidas do que aquilo que são para muitos jovens que até abandonam o ensino precocemente. Agora, a questão que o João coloca, vamos discuti-la, não vou opinar já sobre ela, mas o sonho que eu tinha quando estava na Cáritas era conseguir ter grupos intergeracionais. Eu acho que a intergeracionalidade é muito importante. Mesmo que seja mais complexa de trabalhar, embora possa ser mais difícil em termos de consenso, mas acho que seria a demonstração de uma nova ordem de viver em comunidade. E eu acho que foi aquilo que aconteceu esta tarde. Foi esta intergeracionalidade. Para se acabarem esses pruridos de se tratar os mais velhos por velhos ou por idosos ou não sei quantos, tratarmos os jovens por gaiatos ou crianças ou não sei quê, e sentirmos todos pessoas. E, portanto, quero-vos agradecer muito esta tarde. Foi das sessões mais, e que está, uma das evidências que me leva a ter esta percepção de intergeracionalidade é que eu tenho a noção que foi a sessão mais participada em termos de intervenções. E deixar a nota que a doutora Conceição Zagal aqui, que isto seja o princípio e não seja o fim de um conjunto de debates que possamos, com alguma regularidade, vir a suscitar. Talvez agora fazendo as sínteses e depois das sínteses ainda fazermos uma nova síntese para ir elegendo prioridades
porque não é possível trabalhar tudo ao mesmo tempo e conseguirmos tudo ao mesmo tempo. Eu acho que agora, com as sínteses dos moderadores, se há de trabalhar para uma síntese dessa síntese e galvanizarmos depois toda a confederação nesse sentido. E apelo mais uma vez à unidade, nesta hora e sempre, porque há programas que queremos concretizar e também poderemos, no tal vinde e vede, poderemos dar possibilidade a outros de se equacionarem e dizer, vamos lá ver o que é que eles andam por lá a fazer, e gostarem e ficarem. Aproveito estar aqui com o padre Alberto, um padre jovem, não sei se deram por ele, eu só vi que ele era o padre por causa da cara, porque podia ser Pedro Alberto, mas como eu ouvi há dias na Eclésia, e dou-lhe os parabéns pela intervenção que teve, vi logo quem era, e portanto é bom tê-lo connosco, não é porque seja uma casta diferente da nossa, é também por ser um jovem, Portanto, muito obrigado a todos. O Dr. Murta matou saudades, tempos idos, não? Em que estava também muito mais interventivo e tinha decisão política nessa altura, e pode ajudar-nos para esta intervenção, que eu acho que temos que ter. Os jovens têm que ser interventores sociopolíticos e não apenas mão de obra para ações do toca e parte para outra, mas do toca para te implicares. Muito obrigado e o resto do dia feliz. Não sei se amanhã diz que vai chover muito amanhã, como temos que estar em casa, olha, ponham os vasos à porta, aproveitem para eles serem regados, porque nós hoje já vamos daqui bem regados na alma, com boas motivações. Desculpem de ser mais longo, mas foi parte da minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eugénio, por esta... Desculpe. Sim. Uma pequena nota mais intimista, mas tenho que a fazer. Obrigado, Joana. Esta semana não foi fácil para a Joana. Obrigada, professor Eugénio. Esta semana, na passada quarta-feira, a Joana sentiu a partida da sua avó. E não é fácil, porque é subcutaneamente uma parte de nós que também vai, ficou com a Joana, foi com a avó da Joana para outra realidade e para outra dimensão, e portanto dizer-vos que esta fortaleza que a Joana aqui demonstrou, apesar da vivência desta semana, é aquela fortaleza que nós estamos a sentir, que é da ajuda da Joana na Confederação, e quero-vos dizer que vai entrar uma colaboradora a meio tempo. Isto é bom sinal, mais uma colaboradora, é sinal que a nossa Confederação está mesmo a crescer, porque precisa de gente que colabore de forma mais regular. Portanto, a nossa solidariedade com a Joana, com a sua família, e ninguém morre quando fica vivo no coração de alguém. Já alguém disse, portanto, quero deixar esta mensagem. Sem dúvida. Muito obrigada, professor Eugénio, e eu também, obviamente, quero deixar uma mensagem de agradecimento a toda a direção. Ainda há poucos dias dizia à Susana que, para além de gostar muito do meu trabalho, aquilo que mais gosto no meu trabalho são os meus chefes, e por isso deixar mesmo uma mensagem de agradecimento. Não é toda a gente que pode trabalhar com uma direção excepcional como a da CPV. Parabéns pelo trabalho fantástico que fazem, mas especialmente pelo acompanhamento que dão a quem vos rodeia. E portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os que participaram hoje, a todas as intervenções dos mais velhos, dos mais jovens, dos menos jovens. Acho que hoje todos fomos jovens, na verdade, com mais idade ou menos. E sem dúvida deixar aqui, eu gostei muito desta mensagem que partilhou aqui o Escoval, a dizer que a intergeracionalidade não depende só da vontade dos jovens, mas também muito ou seja, de lhes darem este espaço, de nos darem este espaço a manterem-se nos órgãos sociais durante muito tempo, e portanto
Acho que fica esta a mensagem que também foi muito partilhada hoje, e agradecer a todos mais uma vez por toda a participação, pedir-vos desculpa do tempo, mas certamente foi benéfico para todos aqueles que estiveram aqui. Portanto, muito obrigada e até breve. Joana, já temos o ambiente marcado ou não? Já há dia para o ambiente? Não. Sim, o ambiente vai ser na quinta-feira às 11 da manhã. Pronto. O cartaz vai sair em breve e vamos enviar os convites em breve. Segunda-feira temos Segunda-feira temos temos a cartaz. continuidade. Na segunda-feira temos a continuidade às 11 horas do grupo da exclusão social, para aqueles que estiverem no grupo, e quem quiser vir é sempre bem-vindo. Segunda-feira, mas já é um ciclo de continuidade. Para a inscrição de quinta-feira, os que têm cartão cliente de presença frequente têm desconto. Portem-se bem ao fim de semana. E logo amanhã vais ver e eu queria levar o carro. Essa é a tua costela de publicitário. Essa é a tua costela de publicitário, João. Não posso deixar de sempre dizer esta coisa. Obrigada a todos, boa tarde e parabéns à Joana. Deus, boa tarde, obrigada. Vamos continuar com cabelos brancos ou sem cabelos brancos. Quais cabelos brancos? Ou sem cabelo, ou sem cabelo. Eu não tenho cabelos brancos. Não me importava ter a cabeça cheia de cabelos brancos. Mas eu também disse, tem cabelos brancos, ou com cabelos brancos, ou sem cabelos, o que é certo, vamos continuar, porque queremos uma sociedade onde todos, ou da qual todos façamos parte. Por isso, temos que continuar. Até para a semana, talvez. E bom fim de semana, regadinho, mas pronto, mas feliz. Logo amanhã que eu ia lavar o carro, está a ver ao Clementino, o azar que eu tenho.